Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos acompanha pela internet, que o Senhor te abençoe grandemente. Você que está aqui no templo nessa noite, que o Senhor Jesus venha falar ao seu coração, que você possa deixar o Senhor nessa noite, esse final de noite, né? Falar ao seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Eu sei que o Senhor está nos ensinando a crescer na graça e no conhecimento dEle. Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo 103, o grande amor de Deus por nós. Deus nos ama de verdade. Ele faz tantas coisas por nós, mesmo nós não merecendo. E o mais de tudo, sabe o que é? É nos amar. Ele nos ama nós sendo pecadores. Ele nos ama muitas vezes nós até rejeitando Ele, mas Ele não nos rejeita, não é verdade? Um salmo de Davi bendizendo o Senhor, amém? Passa a ler, que eu gostaria de ler todo o salmo. Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela, o vento logo se vai e seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus, e o seu reino dominará sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpriram as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? Esse salmo, Davi narra, falando sobre uma intimidade que a gente tem com Deus. Uma intimidade que nós podemos buscar a cada dia no Senhor, porque ele começa: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome, o seu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus sobre as nossas vidas. Irmãos, e quando a gente busca o Senhor, a palavra de Deus está dizendo que a ira dele não durará para sempre. Essas coisas que muitas vezes assolam a nossa vida, que nos afasta da presença de Deus, essas coisas que muitas vezes nos impedem de nós termos uma verdadeira comunhão com o Senhor. E muitas vezes nós estamos ali conhecendo a palavra de Deus, nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus, aí nós cismamos muitas vezes de o quê?
de desviar o nosso caminho do propósito de Deus. E a palavra está dizendo que quando nós nos arrependemos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós bendizemos, agora não domino mais eu, a minha alma não tem poder sobre mim, os meus sentimentos não têm poder sobre o Espírito de Deus que está sobre a minha vida. E o meu Espírito dá uma voz de comando para a minha alma, e eu digo: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome de Deus. E tudo que há em mim, bendiga o santo nome de Deus. Tudo que há em nós tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Davi pecou, Davi errou, Davi falhou, mas era um homem que tinha intimidade com Deus, e Deus tinha intimidade com ele, Deus falava com ele. E nessa noite, se nós buscarmos o Senhor de verdade, se nós darmos uma voz de comando para a nossa alma, para os nossos sentimentos, e dizer: bendiga o Senhor, ó minha alma. Se nós falarmos com a nossa alma nessa noite, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor, nós vamos conseguir sentir esse amor verdadeiro. E nós sentimos através de quê? Da palavra de Deus, do agir de Deus. Irmãos, e quando nós viemos na presença do Senhor, nós temos que nos derramar como esse salmo é rico, esse salmo é um salmo para a gente poder pregar, um salmo para a gente poder meditar na nossa casa e ver o quanto misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E sabe o que eu vejo? Que as pessoas, ainda que elas estejam desviadas, ainda que as pessoas, muitos ainda não querem o Senhor pelas suas vidas neste momento, a palavra está dizendo, irmãos, que a ira dele não vai durar para sempre. Mas por quê? Porque os filhos dele, aqueles que conheceram verdadeiramente a ele, estão orando, estão buscando a ele. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Os nossos pecados, que muitas vezes nós deixamos se tornar em quê? Iniquidade. Nós nos tornamos iníquos. Nós sabemos que aquilo é pecado, nós fazemos uma vez, depois repetimos de novo, sabemos que aquilo é errado e vamos deixando aquilo manchar a nossa vida. Quando você, querido, tem uma ferida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que passar o remédio para ela poder cicatrizar, e vai chegar um momento que ela vai cicatrizar. Mas se nós deixarmos o pecado todo dia ser rotineiro na nossa vida, vai virar iniquidade na nossa vida. Ele vai ser uma ferida que você não está passando remédio. O que ela vai fazer? Ela vai crescer, ela vai abrir, e ela pode tomar até conta do teu corpo inteiro. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: cura essa ferida. E vamos curar através de quê? Da intimidade que nós temos com Ele, de nós falarmos com Ele: Deus, cura a minha vida, cura, Senhor, porque eu preciso da cura do Senhor. E a palavra está dizendo, né, que quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nunca vão poder se encontrar. O Senhor está afastando de nós o pecado, assim como Ele afasta o Oriente do Ocidente. O Senhor está afastando de nós as transgressões, os pecados. Então nós temos que nessa noite buscar verdadeiramente. Como um pai que compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que querem ter intimidade com Ele. Como no Salmo 25, 14 fala, né? O segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, para aqueles que o temem, e Ele fará conhecer a sua aliança. Então que nessa noite nós possamos ter esse temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque a intimidade dele vai vir sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus preparou uma palavra nessa noite. Deus tem preparado a palavra nos dias de quinta-feira, meu irmão, tratando o nosso coração, para nós podermos aprender a viver. Então nessa noite nós possamos viver. E aqui nesse salmo diz que ainda gerações e gerações vão alcançar. Gerações e gerações vão alcançar. Você crê nisso? Nós cremos, irmãos, que está chegando um momento que sim, Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Mas o que nós estamos plantando não é apenas só para nós, é para nossos filhos também. Se Jesus não voltar nessa terra quando nós estivermos aqui, mas Ele vai voltar para os nossos filhos, vai voltar para os nossos netos. E o legado que nós temos deixado? É de nós aqui, para a gente finalizar, para a gente orar,
dizendo: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Davi começa relatando tudo num momento de intimidade com Deus. Bendizei a minha alma. E quando ele acaba de narrar esse salmo, ele diz a mesma coisa: bendizei a minha alma ao Senhor. Então nessa noite que nós possamos bendizer o nome do Senhor, que nós possamos deixar a nossa vida bendizer e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Você que está em casa, também feche seus olhos. Eu sei que nessa noite Deus vai derramar uma intimidade grande. Talvez não é você pular, você gritar nessa noite, não. É uma intimidade através da palavra dEle. Uma intimidade através da palavra dEle. Porque, irmãos, quando nós vemos ali grandes manifestações do Espírito Santo, quando nós vemos ali grandes manifestações da glória de Deus, foi através de uma palavra que o Senhor derramou sobre a vida dos seus filhos. Então, querido, que nessa noite você possa crer na palavra do Senhor. Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que nessa noite, Pai, é uma noite especial a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós podemos, ó Pai, andar, ó Deus, em vários lugares, mas o que nós não podemos perder é a essência do Senhor, é a intimidade com o Senhor. E nessa noite nós dizemos: bendizei a minha alma ao Senhor. Alegre-se no Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, através, ó Pai, dos louvores, através da ministração a qual, ó Deus, do estudo desta noite. Eu peço ao Senhor, abençoe a Tua igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pegá-los por dentro. Que o Senhor possa, Deus, nós sabemos que é de dentro para fora. É o nível de intimidade a qual o Senhor começa a transformar. Essa noite é noite de vencer gigante, é noite de vencer barreiras, é noite de cura. Eu sei que as feridas, elas podem ser curadas através do nome do Senhor. Nós não estamos aqui pela nossa alma, nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por isso eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, fala conosco segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Ele nessa noite, isso. Aleluia, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você que está em casa também. Noite de adoração ao Senhor. Aleluia. Que você continue adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Você pode cantar mais uma vez? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
como Naamã no teu poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Ah, Senhor, nos ajude, meu Pai, nos ajude, Senhor, porque nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para bendizer o teu nome, Senhor. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso te pedimos, fale mesmo conosco. Ah, Deus, que nessa noite, meu Deus, aleluia, o Senhor fale aos nossos corações. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Ó Deus, colocamos a nossa vida em tuas mãos na noite de hoje. Ó Deus, os teus filhos que aqui estão, os teus filhos que agora estão, meu Pai, aleluia, acompanhando, ó Deus, pela rede social. Ó Deus, que nessa noite seja uma noite de bênção, uma noite de bênção para as nossas vidas, uma noite de aprendizado do Senhor. Pai, fale mesmo aos nossos corações, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Nós te glorificamos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos, Pai. Aleluia, aplauda Ele nessa noite. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Nós temos, irmãos, motivos para agradecer ao Senhor. Quem tem motivos para agradecer? Aleluia, nós temos muito motivo para agradecer ao Senhor. Só dele nos amar e nós sermos salvos pela tua grande misericórdia, aleluia, já é motivo, já é todo motivo para nós o adorarmos e agradecermos. Então vamos cantar assim, ó, aleluia, vamos agradecer, aleluia, ao Senhor nessa noite. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez assim, ó. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pelos tão grandes livramentos que o Senhor tem dado ao seu povo, que o Senhor tem dado a seus filhos. Continue nos guardando, Pai, nos livrando de todo o mal. Aleluia, nossa confiança está em Ti, nossa confiança está no Senhor. Amém? Aleluia, nossa confiança está no Senhor. Então vamos, aleluia, cantar isso nessa noite. Aleluia, só Ele pode nos livrar. Aleluia, cante assim, ó. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar.
Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Mais uma vez. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para nos guardar, Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para nos guardar, quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia! O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Você pode levantar suas mãos? Levante suas mãos e cante. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Para terminar, aleluia. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele de todo o teu coração nessa noite, isso. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, pode sentar no seu lugar. Eu ia pedir a minha esposa que fizesse uma oração. Daí mesmo, minha esposa, fizesse uma oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos alegres na noite de hoje. Noite de estudo. Irmãos, a gente está vindo de uma série, de um estudo muito abençoado, graças a Deus. Um estudo muito rico, em que Deus, Ele tem tratado muito aos nossos corações. Amém? Tem tratado muito ao meu coração. Irmãos, falamos aqui na primeira parte desse estudo sobre
sincretismo religioso, não é? Essa mistura de um monte de coisas dentro hoje das igrejas. Na segunda parte, que foi quinta-feira passada, nós falamos sobre os valores, os verdadeiros valores que Deus está à procura, e como eles nesses últimos tempos eles têm sido negociados, eles têm sido negligenciados ou até mesmo vendidos de alguma forma. Irmãos, e isso tem sido muito uma das razões que as igrejas hoje têm se enfraquecido muito, são as negociações dos seus valores. Mas nessa noite o Senhor é maravilhoso e nos fortalece para que mantemos os nossos princípios e valores. Amém? Irmãos, e hoje a gente, se Deus permitir, a gente vai estar encerrando essas três partes desse estudo, que tem sido uma bênção. E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre ortodoxia morta, para a gente encerrar esse estudo, se o Senhor nos permitir encerrar hoje. Amém? Porque tem mais coisas boas vindo aí pela frente. Então, irmãos, nos cultos de quinta-feira, a gente está até reduzindo um pouco o louvor, para a gente ter um tempo maior para falarmos sobre a palavra do Senhor. Nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que estão online agora. Tem algumas pessoas que não puderam estar fisicamente aqui hoje, mas estão ali cultuando ao Senhor, nas redes sociais. E acima de tudo, o Senhor está aqui e nós estamos aqui para aprender um pouco mais, aleluia, do Senhor. Quem veio aqui aprender, amém? Um pouco mais, eu vim aqui também aprender um pouco mais. Irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos fechar o nosso estudo dessa série falando um pouco sobre ortodoxia morta, o que é isso, o que significa isso, e como isso tem sido atual nas igrejas de hoje. Amém? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Você que está online aí também, glória a Deus. Pega a sua caneta, seu papel, vai anotando aí. Deus, Ele quer tratar nos nossos corações na noite de hoje. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem. Na minha tradução diz assim: Isso diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, que nós vamos mergulhar um pouco nessa passagem e vamos entender como é que ela é atual para os nossos dias. Amém? Feche seus olhos, ainda vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, e eu te agradeço pela tua presença aqui, Senhor. Isso é maravilhoso, meu Pai, porque, Senhor, onde nós estamos, onde estão 2 ou 3 ou mais
reunidos em nome do Senhor, o Senhor estará presente. A tua palavra nos diz e cremos, meu Deus, por isso estamos alegres, porque, meu Deus, o Senhor está aqui em nosso meio. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor vem nos abençoar na noite de hoje, tratar e trabalhar os nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu creio que todos que aqui estão, e você também que está online, conhece, né, essa carta. Mas nós vamos entender um pouco mais, nós vamos aprofundar um pouco mais na mensagem que Deus tem para os nossos corações. Para nós entendermos um pouco isso, o que é ortodoxia? Nós estamos hoje estudando ortodoxia morta. O que vem a ser ortodoxia? Irmãos, ortodoxia são princípios, valores de um ensinamento que regem a igreja. A igreja ela é regida pela palavra de Deus, amém? Irmãos, é um conjunto de princípios e valores que regem uma igreja. Isso é ortodoxia, ou que regem algum tipo, por exemplo, de sistema. Mas nós estamos falando da ortodoxia cristã, amém? Então, irmãos, você tem que estar em conformidade com o que rege a igreja. Ou seja, é um manual que você tem que seguir. Isso é ortodoxia. Isso é você ser ortodoxo. Então, de repente, você fala assim: mas o que é isso? Eu não sou isso não. Não, você é. Porque você segue os determinados princípios que está na palavra de Deus. Amém? Isso é uma ortodoxia. Isso é ser ortodoxo. Porém, nós vamos estudar o que é isso, uma ortodoxia morta. Como assim, pastor? E aí você vai ver e você vai se identificar com muita coisa que nós vamos ler e estudar na noite de hoje. Amém? Então, irmãos, para a gente entender um pouco isso, para a gente entender, né, o que estava se passando naquele momento, a gente tem que se transportar para aquele momento. E nessa noite nós vamos, pela misericórdia de Deus, fazer uma viagem e nos transportar para este momento em que o apóstolo João estava recebendo do próprio Jesus, né, essa revelação. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender desde já: essa carta de Jesus não era para uma igreja apenas lá do passado. Essa carta para a igreja de Éfeso é uma carta para você nos dias de hoje. É uma carta para mim. Amém? É como se Jesus estivesse hoje aqui escrevendo uma carta para a irmã Viviane, escrevendo uma carta para o irmão Júlio, escrevendo uma carta para o pastor Anderson, escrevendo uma carta para mim. Amém? Glória a Deus. Isso é uma mensagem atual. E Jesus está aqui nessa noite. É como se Jesus estivesse escrevendo uma carta para você que está agora aí cultuando online conosco. Queridos, então, para a gente entender o contexto e para a gente ver como é que Deus é tão maravilhoso e que isso é tão atual, nós vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo naquela região e nós vamos viajar um pouquinho. Irmãos, o apóstolo João foi que escreveu o Apocalipse, né? O anjo lhe entregou Jesus, né? Lhe revelou. E o apóstolo João, nesse momento, como todos sabem, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso na ilha de Patmos. Mas, irmãos, por que ele estava preso? Ele estava preso por uma ordem de um imperador na época, chamado Domiciano. Quem que era esse imperador? Irmãos, esse imperador, ele era considerado o segundo Nero da época. Quem foi Nero? Nero foi um imperador da época de 60 mais ou menos antes de Cristo, na época do auge da perseguição. Ele foi um dos mentores das maiores perseguições aos cristãos. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, teve uma época que até os estudiosos, eles colocam em xeque a sanidade mental de Nero, ao ponto de ter um incêndio muito grande em Roma. Roma era uma potência muito grande da época. Teve um incêndio muito grande em Roma,
E Nero atribuiu esse incêndio aos cristãos. Ele disse: foi os cristãos que fizeram isso, foram os seguidores de Cristo que fizeram isso. E muitos estudiosos dizem que foi até ele mesmo que colocou fogo, ou ele mandou colocar fogo, né, em Roma, e de tal forma que prejudicou muito a economia, prejudicou muito a cidade na época. E por causa disso, né, juntando outras coisas, ele promoveu uma perseguição muito, mas muito cruel aos cristãos, fazendo com que eles fossem mortos, colocados às vezes em postes, cheio de óleo, e ali eles eram queimados vivos, para fazerem com tochas humanas, como se estivesse iluminando um caminho de uma cidade. Ou então eram entregues na arena aos leões, ou então eram entregues, né, aos animais ferozes. Irmãos, eram crucificados. Era uma perseguição muito cruel e muito intensa que o povo vivia na época de Nero. Irmãos, e passou Nero. Depois de Nero passaram-se 3 imperadores, e chegamos mais ou menos no ano 69 depois de Cristo, que o imperador Vespasiano era o imperador romano que comandou as tropas para a destruição do templo de Jerusalém. Amém? Tudo, quando a gente vai estudar, a gente vai vendo como é que era aquela situação da época, irmãos. O templo tinha acabado de ser destruído quando o imperador Vespasiano assumiu ali o reinado, né, de imperador, e o seu próprio filho Tito era o responsável para guerrear, era o chefe do exército que derrubou, que destruiu o templo, né, o segundo templo, que Jesus tinha profetizado alguns anos antes, que não ficaria pedra sobre pedra. Amém? Quem está aqui entendendo até aqui? Amém? Irmãos, e esse próprio filho dele depois ascendeu ao trono de imperador, se tornou imperador, e esse imperador Tito morreu, e quem assumiu foi esse imperador Domiciano. Ele era filho de Vespasiano. Irmãos, e ele era considerado o segundo Nero. Por quê? Porque ele era muito cruel com os cristãos. Ele era um perseguidor nato dos cristãos. Então, irmãos, quando João estava vivendo essa situação, deu para você começar a entender qual era o ambiente que ele estava vivendo? Amém? Não era um ambiente de paz, porque hoje, irmãos, em vista do que nós estamos falando aqui, nós vivemos um ambiente de paz, irmãos. Claro que nós temos luta, perseguição, mas vai se comparar a essa época. Você vive numa paz, querido, nós vivemos em paz, não é? O Brasil vive numa paz, pelo menos até agora, não é? Em outros lugares, irmãos, do planeta, principalmente na Coreia, a perseguição aos cristãos, hoje, agora nós estamos aqui adorando ao Senhor, as perseguições lá são tão ferozes como na época de Nero. Muitos cristãos hoje estão sofrendo o que os nossos irmãos sofreram nessa época, mas nós estamos aqui, então temos que agradecer muito a Deus, amém? Temos que agradecer muito ao Senhor. A gente sabe que nos fins dos tempos não vai ter jeito, vai ser uma perseguição muito grande, a igreja vai passar por isso, mas por enquanto a gente ainda aqui, na nossa geográfica, né, nossa região, a gente ainda tem essa liberdade, que a gente entende que não vai ser por muito tempo também não, viu, irmão? Não, pastor, que isso, misericórdia. Não, irmão, mas nós estamos caminhando para o fim, amém? Nós estamos caminhando para o fim. Irmãos, então com tudo isso, isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico, mas estudiosos dizem que Domiciano tentou matar João com óleo quente, jogando ele dentro de um caldeirão de óleo quente, e que ele milagrosamente não foi ferido, e com isso ele saiu ali daquela situação. O Domiciano viu que ele não ia conseguir matar João, e ele exilou João na ilha de Patmos. Isso é um parêntese, uma observação que os estudiosos contam, porque a Bíblia não fala sobre isso, amém? Isso, pastor, está isso na Bíblia? Não tem, você pode procurar que você não vai achar isso na Bíblia, tá? Não tem isso na Bíblia, porém os estudiosos dizem que isso aconteceu. Queridos, João, ele era o último apóstolo vivo, ele era o último representante vivo daquela série dos apóstolos, onde a sua maioria morreu de uma forma cruel.
Muitos morreram a fio da espada, crucificados de cabeça para baixo. Irmãos, muitos foram perseguidos, muitos morreram com flechas, mas apóstolo João morreu de causas naturais. Irmãos, e nessa época, ele foi arrancado da igreja que ele pastoreava. Qual igreja que o apóstolo João pastoreava antes de ir para Patmos? Justamente a igreja de Éfeso. Amém? Justamente a igreja de Éfeso. E nós vamos continuar mergulhando um pouquinho aqui. Irmãos, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso, irmãos, era muito importante, era uma capital muito importante. Era a maior capital e a mais importante da Ásia Menor na época. E tinha aproximadamente 300 mil habitantes na cidade de Éfeso. Irmãos, Lagoa Santa hoje, pelo IBGE, tem aproximadamente 65 mil habitantes. É você colocar 5 vezes Lagoa Santa, a população de Lagoa Santa, para dar mais ou menos uma noção do que seria o tamanho da cidade de Éfeso. E era tão importante, irmãos, essa capital, que a economia girava muito em torno dela. E lá tinha um templo de uma deusa chamada Diana, de uma princesa chamada Diana, que era o templo de Ártemis. Irmãos, esse templo era tão grande, era uma cidade idólatra, irmãos. E esse templo era tão grande que ele era 4 vezes maior do que o Panteão de Roma, que é um dos mais conhecidos que existe. Então, irmãos, era um lugar muito idólatra, onde a economia girava em torno desse templo da princesa Diana, da deusa Diana. Irmãos, então dá para você entender que a economia daquela cidade estava girando em torno da idolatria. Quem está entendendo até aqui? Amém? Irmãos, e outra coisa, para piorar ainda, o imperador romano da época, Domiciano, ele exigia que se prestassem culto a ele como um ser divino. Ou seja, os locais tinham que cultuar ao imperador Domiciano. E Éfeso era um dos centros desse local. Era um dos locais que mais se prestava culto ao imperador. Você está começando a entender o que aquele povo enfrentava? Que o povo de Deus enfrentava naquele momento? Quando a gente começa a ler, irmãos, e entender e se transportar para aquele lugar, a gente fala assim: meu Deus, ali ou a pessoa era cristã ou ela era cristã, não tinha jeito de ficar em cima do muro, não. Amém? Como hoje, infelizmente, muitos ficam em cima do muro, não tem jeito lá. Ou você é cristão ou você não é cristão. Como na verdade deveria ser sempre assim. Ou você é ou você não é. Então, irmãos, além de tudo isso, aquela cidade era muito forte na prática do ocultismo. Um culto a demônios. Irmãos, uma coisa terrível. E olha que curiosidade, Paulo, na terceira viagem missionária que a Bíblia nos fala, ele foi e ficou 3 anos em Éfeso. Nessa terceira viagem missionária, ele ficou 3 anos pregando. Sabe o que aconteceu? Aquele povo foi avivado, aquele povo foi liberto, aquele povo foi salvo, aquele povo encontrou-se com Cristo, aceitou, encontrou salvação, encontrou redenção. Olha que maravilha, irmãos. O que estava acontecendo? Aquelas pessoas que faziam práticas de ocultismo pegavam seus livros e todos os seus materiais de ocultismo e queimavam em praça pública e começavam a professar a sua fé. Deus começou a fazer uma obra ali naquele lugar muito difícil. Olha que maravilha, irmãos. Mas com isso começou uma perseguição muito grande. Amém? Quem está aqui, até aqui? Amém? Glória a Deus. Irmãos, e Paulo, assim que saiu desses 3 anos de lá, pregou 3 anos, ele saiu, foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele foi preso, irmãos. Ele ficou, de lá ele foi para Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia. Depois foi levado para Roma, ficou mais 2 anos preso em Roma. E de lá
preso em Roma, Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Paulo escreveu quatro cartas preso em Roma: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? Irmãos, e nessa carta, olha que maravilha, a carta que ele escreveu aos Efésios, irmão Diogo, era baseado, a sua essência era baseada no amor. Amém? No amor. Glória a Deus. Irmãos, e aí Paulo foi solto. Logo depois, quando ele ficou em Roma, ele foi solto. E depois, mais para frente, ele foi preso de novo, né? E foi quando ele encerrou a sua carreira. Mas nesse período que ele foi solto, e antes de ele ser preso novamente, ele enviou Timóteo para Éfeso. Ele enviou Timóteo para lá. E depois Timóteo começou a pastorear a igreja de Éfeso. E passou algum tempo, João assumiu o lugar de pastor na igreja de Éfeso, no lugar de Timóteo. Possivelmente foi de lá que João escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas: a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João. Possivelmente foi nesse período que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, e que de lá ele foi arrancado da igreja para ser colocado em Pátimos. Querido, só que o tempo passou, e aí entrou uma segunda geração de crentes, de cristãos, na igreja de Éfeso. Essa segunda geração, e eu acho maravilhoso isso, que quando João está em Pátimos, em que se foi revelado, não é? E Jesus se apresentou a ele, a primeira revelação de Jesus para João foram as 7 cartas às igrejas. A primeira revelação, irmãos, e dessas primeiras 7 cartas, a primeira carta foi exatamente para a igreja de Éfeso, em que o próprio João era o pastor da igreja. E aí a gente quer, com tudo isso, você deu para entender o cenário que era realmente você servir a Deus no lugar daquele? Amém? Era difícil, irmão. Não era uma coisinha de status, não era uma coisinha onde quem hoje é evangélico, quem é cristão, hoje está em ascensão, tem status, tem posição, é respeitado. Não, naquele momento ser cristão estava correndo risco de vida, estava correndo risco de morrer, de ser perseguido até a morte. Esse era o cenário da época em que foi escrito isso. Mas aí Jesus começa a carta, e aqui a gente, né, depois dessa breve introdução, para a gente entender o que se passava naquele momento, Jesus começa falando uma coisa, e a gente quer destacar 4 coisas aqui rapidinhos no estudo de hoje. E a gente precisava entender isso aqui, tudo que a gente falou, para você entender esses 4 pontos. Irmãos, o primeiro ponto, e é maravilhoso, que eu acho fantástico, abre aí, versículo 2 e 3, perdão, versículo 1 ainda. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele, amém, que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, conserva, isso aqui eu queria já começar por aqui. Esse primeiro ponto, Jesus nos dá segurança. Quem está aqui servindo ao Senhor? Amém? Jesus, Ele te dá segurança. Existe, interessante isso aqui, essa palavra conserva em suas mãos, e nós vamos entender um pouquinho isso. É um pouco diferente do que fala em Apocalipse 1,16, que ele fala assim, em Apocalipse 1,16, tinha ele na mão direita as 7 estrelas. Em Apocalipse 2 já fala assim, ele conservou nas suas mãos as 7 estrelas. É um pouco diferente, parece um detalhezinho, mas que tem total diferença. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui hoje. E só para abrir um parêntese, não é? Irmãos, 7 estrelas significava os 7 anjos da igreja de cada local, das 7 cartas. E os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Amém? Isso está revelado em Apocalipse 1,
no versículo 20, 19 e 20. Versículo 20 na verdade. Então, irmãos, 7 estrelas eram os 7 anjos, as igrejas, e os 7 candeeiros eram as igrejas. E o que eu acho fantástico, eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, vamos entender. Isso aqui é a chave, não é, do carro. Irmãos, tinha na sua mão, significa assim, está aqui na minha mão, está aqui. Se de repente eu ficar com ela segurando aqui, está na minha mão, mas se alguém passar aqui e eu não estiver percebendo, e eu não estiver de repente muito atento, a pessoa simplesmente pode pegar a chave da minha mão rapidinho e vai conseguir. O sentido de conservar na mão é você fechar e esconder. É muito mais difícil alguém agora que vir aqui e tentar pegar essa chave da minha mão. É a mesma coisa quando você vai andando numa grande metrópole, principalmente, né, as pessoas do sexo feminino, em que está com uma bolsa, né? Quando está ali, né, tranquilo, aí vem uma pessoa e leva, porque ela estava na mão dela, mas ela não estava com aquela conservação, vamos assim dizer. Mas quando a pessoa, né, está conservando, irmão, ela segura e vem, tem vários vídeos, a pessoa tenta puxar e segura e não vai e não sai. Ela está conservando. Deu para entender? Amém? E olha que maravilha que Jesus fala em João 10, 28, que eu darei a vida eterna às suas ovelhas, às minhas ovelhas, e as conservarei. Olha só, irmãos, para que ninguém as arrebata da minha mão. Irmãos, Jesus está aqui te dando segurança nessa noite. Amém? Jesus está falando, eu conservei você, eu estou conservando você. O primeiro ponto que a gente quer aprender aqui nessa noite é a segurança que nós temos em Jesus. Jesus, Ele te dá segurança. A tua vida está conservada nas mãos dEle. Você é uma ovelha que pertence a Jesus e que não vai ser tirada, arrebatada das mãos dEle. Glória a Deus. Então não vai ter problema, não vai ter luta e não vai ter dificuldade que vai te impedir de continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus. E olha só, continuando o versículo, Ele anda no meio da igreja, Ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, Ele está andando no meio da igreja. Por isso, querido, que eu amo estar na casa do Senhor. Eu gosto muito de te ver. É muito gostoso te ver, bater um papo depois de um culto, né? Claro, hoje a gente não pode ter contato assim, mas é muito bom rever, é muito bom ter comunhão. Mas, irmãos, eu fico maravilhado e meu coração queima em vir para o culto. Por quê? Porque a Bíblia fala que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria presente. Irmãos, é porque Jesus está andando no nosso meio. Jesus está aqui. Ele anda no meio da igreja, irmão. Aleluia. Por isso, amados, que na minha vida, aleluia, como um cristão, e desde sempre foi assim. Irmãos, podem ter 2 pessoas ou 3 no culto, ou pode ter 100 pessoas no culto. O meu culto é da mesma forma, com a mesma intensidade ao Senhor. A minha entrega é a mesma, porque, aleluia, por mais que eu ame os irmãos, por mais que, aleluia, que eu tenho prazer em estar em comunhão, mas eu estou aqui porque Jesus está aqui andando em nosso meio. Por isso eu venho adorá-lo. Amém? Por isso eu sempre estou alegre. Por isso que eu sempre venho para o culto na expectativa de alguma coisa acontecer. Porque Jesus está no nosso meio. E se Jesus está no nosso meio, irmãos, sempre pode acontecer algo maravilhoso. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Por isso que a gente vem para o culto, para cultuar ao Senhor e agradecer, porque Ele está aqui no nosso meio, verdadeiramente. Olha que a Bíblia fala, Ele anda no meio da igreja. Aleluia. E você sabe por que Jesus anda no meio da igreja? Para várias coisas. Para observar. Aleluia. Jesus anda no meio da igreja para sondar, para dar uma palavra de consolo para aquele que está precisando, para dar uma palavra de incentivo para aquele que está precisando, para dar uma palavra de repreensão e de amoestação para aquele que está precisando.
E isso é maravilhoso, que às vezes no mesmo culto uma pessoa está precisando de uma palavra de consolo e ela é consolada. Uma pessoa está precisando de uma palavra de repreensão para voltar aquilo que o Senhor quer na sua vida, e ele recebe aquela palavra de repreensão. O Senhor está consolando a vida de uma pessoa, está fortalecendo a vida de uma pessoa que está enfraquecida por causa dos problemas, e no mesmo culto, Jesus é maravilhoso, aleluia, ele consegue alcançar todos os corações, indiferente daquilo que você está precisando, se você crer nele, amém? Se você crer nele, por quê? Porque ele está aqui andando no meio da igreja, aleluia, isso é maravilhoso, irmãos, olha isso. Eu quero que você saia aqui dessa noite, você que está aqui na rede social, sabendo que da próxima vez que você vier aqui no culto, não é? Ou você que está aí, né, na sua casa, você vira ao templo e você olhar para um irmão, para o outro irmão e se alegrar com a presença dele, na hora que você entrar, você já agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está aqui, andando no meio da tua igreja, aleluia. É para isso que nós vimos ao culto, esse é o maior objetivo, é adorar o Senhor. Eu te amo demais, irmão, gosto demais de conversar com você, mas eu vim adorar o Senhor, amém? Você veio aqui adorar o Senhor, amém? Que maravilha, irmãos. Olha só, o segundo ponto, para a gente aprender sobre isso aqui, a gente, né, continuar aprendendo aqui o que o Senhor tem para falar conosco, através dessa ortodoxia morta. Ela era uma igreja elogiada. Olha que maravilha, irmão. Elogiada pelo próprio Senhor. Versículo 2 e versículo 3, lê aí. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Olha que elogio maravilhoso de Jesus. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja que Jesus estava tendo o prazer de elogiar. Não era qualquer igreja, amém? Não era qualquer povo. Era um povo, olha só, irmãos, que vivia toda essa situação que nós falamos em Éfeso, que vivia essas perseguições, e que onde ali naquele momento ser cristão, como a gente falou aqui, não era de forma alguma ter uma posição, ter um nome, ter um status. Muito pelo contrário, ser cristão era um perigo de vida. Ser cristão era ser perseguido. Ser cristão era realmente você ter os seus valores firmados em Deus. Irmãos, e eles eram fiéis aos valores cristãos. Eles morriam pelos valores cristãos. Eles viviam uma época de perseguição terrível e não deixava de adorar o Senhor, amém? Olha que maravilha, irmãos. E que eu acho fantástico aqui nesse versículo, que fala assim: que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e o descobristes que eram mentirosos. Irmãos, desde aquela época já existiam apóstolos que pregavam, na verdade, aquilo que o povo gostaria de ouvir, aquilo que massageava o ego do povo, aquilo que deixava o povo feliz. E deixa eu te falar uma coisa que a gente está aprendendo, não é? E sobre ortodoxia morta, isso tem tudo a ver. Muitas vezes nós somos culpados desses apóstolos existirem. Que é isso, pastor? Por quê? Porque, irmãos, não existe pregador se não tiver ouvinte. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Você tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus aqui? Você, a Bíblia fala, examinais as Escrituras. Você, meu irmão, tem que examinar
o que o pastor está pregando. Você tem que fiscalizar o que o pregador está pregando. Pastor, eu vou ser fiscal da vida do pastor, da vida do irmão? Não, você não é fiscal da vida do irmão, mas você tem que fiscalizar você, para a sua vida, aquilo que o pregador está pregando. Amém? Você tem que analisar, meu irmão. Aleluia. Você tem que analisar. O pastor pregou, pode ser o pastor que for, pode ser o pastor renomado que for, pode ser eu, pode ser o pastor Anderson, pode ser qualquer pastor, aleluia, que hoje a gente tem admiração, amém, glória a Deus, porque Deus usa, mas toda pregação, se você vai se alimentar dela, você tem que analisar. Deixa eu ver se está na Bíblia isso mesmo. É isso que a Bíblia está falando mesmo? Irmãos, entenda uma coisa: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém? E isso é uma das coisas que tem feito a ortodoxia morta. Isso, aleluia, tem feito com que as igrejas morram. Por quê? Porque muitas das vezes o ensinamento também é um ensinamento errado, é um ensinamento que não está na Bíblia. E você e eu, nós temos que examinar. Irmãos, a Bíblia fala assim, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Isaías 55, a palavra do Senhor não volta vazia. Não é a palavra do pregador. Às vezes eu vejo uns pregadores assim, não é? Deus vai curar. Se Deus não curar, eu rasgo a minha Bíblia. Cuidado, Deus cura, não é por causa da tua palavra, da minha palavra. Deus cura a hora que Ele quer, conforme a vontade dEle. Então, irmãos, entenda isso. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se o pregador está pregando a palavra dEle, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, nós é que temos que analisar. Não é de repente alguém chegar perto de você e falar assim: uai, mas aquilo ali está certo ou não está certo? É claro, irmão, aleluia, se você está vendo alguma coisa, não é? E de repente está assim, deu uma dúvida, bateu uma dúvida, uma insegurança, é claro que você tem que buscar ajuda, pedir ajuda, e a gente vai aprender junto. Se eu não souber a resposta, você pode ter certeza, a gente sabe quem tem a resposta. Vamos buscar direto na fonte. O que não pode é você se alimentar de qualquer coisa. Você está sabendo que o negócio está errado, você está sabendo que está ferindo a Escritura, mas está fazendo bem para você, não está pegando no pé, não está, não é, de repente te confrontando, não está de repente colocando aquele ponto que você precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma posição, então para você está tudo bem. Não, irmão, não, você tem que examinar. Isso é bíblico, é você que tem que examinar, amém? Examinai as Escrituras. E olha isso, irmãos, existiam esses falsos apóstolos na época, mesmo com perseguição, mesmo com tudo isso que a gente já falou, ainda existia aqueles falsos apóstolos. E a igreja de Éfeso era uma que examinava as Escrituras e não aceitava esse tipo de alimento, não aceitava. Olha isso, irmãos, é praticamente uma igreja perfeita aos olhos do Senhor. Irmãos, ela não ocorria no erro do sincretismo, como a gente falou aqui da primeira parte. Ela não ocorria no erro de inversão de valores, de perda dos seus valores, como a gente falou na segunda parte do estudo. Era uma igreja praticamente perfeita. Vamos entender um pouco mais o que Deus quer falar conosco através disso aqui, amém? Olha só o versículo 6. Tens porém também ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, nós não vamos entrar nos detalhes do que eram os nicolaítas, para a gente ganhar tempo. A gente pode depois, de repente, se quiser, a gente faz um estudo sobre isso. Se você quiser depois, conversa com a gente, né? A gente passa um material aí. Mas, basicamente, os nicolaítas induziam a igreja à imoralidade, amém? Basicamente isso. Era mais ou menos como se fosse o culto a Balaão e a Jezabel. Irmãos, e induzia praticamente a igreja ao pecado, induzia a igreja à imoralidade, à prostituição. Irmãos,
Tinha algumas bandeiras do Nicolaítas que até falavam assim: quanto mais você pecar, você tem que pecar mesmo, você tem que se sujar mesmo, porque quanto mais você pecar, mais a graça de Deus vai ser vista na sua vida. Era mais ou menos assim, e corrompia a igreja de Cristo. Amém? E claro, tem detalhes, irmãos, detalhes muito pesados nessa linhagem dos Nicolaítas, que a gente não vai conseguir falar aqui agora. Mas, irmãos, era um povo tão difícil que a Bíblia fala que Deus odiava a prática dos Nicolaítas, odiava as práticas. E olha isso, irmão, a igreja de Éfeso estava sendo elogiada por Jesus. Olha, você é perseverante na perseguição, vocês foram contra a idolatria do templo da deusa Diana, vocês foram contra o ocultismo, vocês impactaram a economia dessa cidade. Por quê? Porque era tudo girado em templo da idolatria. Vocês foram contra os Nicolaítas, vocês perseveraram na perseguição de morte, vocês foram fiéis, vocês não deram crédito às falsas doutrinas pregadas pelos falsos apóstolos, vocês estão sendo fiéis. Olha isso, irmão. E não é ser fiel, como a gente falou aqui, num tempo de paz, é ser fiel num tempo de perseguição ferrenha, aonde os homens eram jogados, os servos e os nossos irmãos eram jogados para morrerem vivos por causa da causa de Deus. Pastor, que igreja maravilhosa! É, irmão, maravilhosa, aleluia. E nós temos que lutar muito para ouvirmos isso de Jesus, amém? Temos que lutar muito, muito, aleluia. Então, com tudo isso, irmão Vitor, uma igreja assim, desse porte, uma igreja viva, porque fazia a obra, era uma igreja viva, fazia a obra, né? Se posicionava diante da dificuldade. E agora a gente vai entender um pouquinho o que significa esse versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amém? E é aqui que a gente quer praticamente encerrar o nosso estudo. E a gente vai entender o que é isso. O que é perder o primeiro amor. Muitas das vezes nós ligamos a perca do primeiro amor a não fazer mais as obras. Porque antes eu evangelizava, antes eu cantava, antes eu visitava, antes eu estava presente em todos os cultos, antes eu estava muito ativo e hoje eu já não estou mais. Eu perdi o primeiro amor. Você vai ver que não é bem isso. Não é bem isso. Por quê? Porque muitos podem estar fazendo isso, mas perderam o primeiro amor. E é esse que é o perigo da ortodoxia morta. Por quê? Porque é uma coisa que quase não é perceptível, mas que aos poucos vai matando o cristão, vai matando o servo e a serva do Senhor. E é um perigo que a gente corre, e é um perigo que nós temos que estar atentos. Ou seja, irmãos, nós estamos elevando o nível, aleluia. A igreja não tem prática de sincretismo religioso, a igreja está adorando ao Senhor, procurando ser aquilo que o Senhor nos ensinou a ser, como lemos em Malaquias. A igreja está sendo fiel, está sendo perseverante na perseguição, a igreja está permanecendo de pé. Com tudo isso, a gente ainda tem que tomar um maior cuidado para não perdermos o primeiro amor. E a gente vai entender um pouquinho isso. Irmãos, preste bastante atenção nisso para você não se perder e nem ficar assustado. O primeiro amor, irmãos, não está caracterizado pelas obras. As obras são consequências do primeiro amor. Mas, irmãos, olha isso na sua vida espiritual e entenda isso para você. Que é isso, pastor? A sua prioridade não é fazer a obra de Deus. Que é isso, pastor? Misericórdia, como assim? Não, irmãos, a sua prioridade é ter relacionamento com Deus da obra. Amém? A sua prioridade
é ter relacionamento com Deus da obra, para depois você fazer a obra de Deus. A perca do primeiro amor não está caracterizado em deixar de fazer as obras, está caracterizado em você perder o teu relacionamento com Deus. Aquele relacionamento maravilhoso que você tinha prazer em oração, aquele relacionamento maravilhoso que você tinha prazer em ler a palavra do Senhor, aleluia, em ouvir o Senhor, em chorar na presença dEle, em ter essa comunhão maravilhosa de falar com Ele, Ele te ouvir e você o ouvir, aleluia, de você consagrar a sua vida e você sentir Deus, aleluia, contigo. Essa é a prioridade do cristão. Ter relacionamento com Deus, isso é o primeiro amor, isso é o verdadeiro amor, ter relacionamento com Deus. E o que tem acontecido nos dias de hoje? O que tem sido essa ortodoxia morta? E aí a gente fala, irmãos, aleluia, de ortodoxia, que é tudo isso aqui, você seguir todo um regimento, e trabalho. Irmãos, a ortodoxia é uma coisa boa, é uma coisa necessária, é uma coisa, irmãos, inegociável, porque são os princípios que regem, aleluia, a igreja de Cristo, os mandamentos. E aí por isso, presta bastante atenção, que você tem que tomar muito cuidado com teologia, porque a teologia te ensina a ser uma pessoa ortodoxa, ela te ensina os caminhos, os preceitos, mas ela não te ensina a ter um relacionamento com Deus. Que é isso, pastor? Ensina sim. Mas, irmãos, é interessante isso. Quanto mais a pessoa vai adquirindo conhecimento, parece que mais ela perde o relacionamento com Deus. A gente tem visto isso, irmão. Quer ver uma coisa que é caracterizado sobre isso? Pastor, você está falando... É isso mesmo? Quer ver, irmãos? Eu não preciso falar muito. Para você pensar. Aquela pessoa humilde, que não tem muito grau de instrução, aquela pessoa que não foi agraciada com muito estudo, mas ela ora, e ela tem um relacionamento com Deus maravilhoso, e quando você a vê, você vê o brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa impõe as mãos sobre o enfermo é curado, e aquela pessoa impõe as mãos sobre as pessoas, e o demônio foge, o demônio é expulso, aquela pessoa faz uma oração por você, e o seu coração é renovado pela presença de Deus. Aí você pega uma pessoa muito estudiosa, e que não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem um estudo ortodoxo maravilhoso, mas não tem relacionamento com Deus, não tem essa comunhão com Deus. Amém? É claro, irmãos, graças a Deus, que existem muitos teólogos, muitos homens conhecedores, né? Mestres, profundos conhecedores da teologia e da palavra de Deus, e que têm um relacionamento com Deus. Graças a Deus, claro que tem. Amém? Claro que tem. Mas infelizmente hoje não é a maioria. Nos dias de hoje não. Quem está entendendo? Amém? Então preste atenção. A ortodoxia que a teologia ensina, que você aprende, é importante? É. O trabalho na obra é importante? Claro que é. Claro que é importante na obra, você trabalhar na obra. Irmãos, porque uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Ela acaba induzindo a pessoa a ficar num comodismo. Ela acaba induzindo o membro a ficar, não, tá tudo bem. Uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Uma igreja que não faz missão, quando eu falo missão, não é apenas missão missionário, não, né? Mas quando não faz missão mesmo, ide. Quando a igreja não faz missão, ela se torna um campo para missionário. Como assim, pastor? A igreja não faz missão, Deus envia um homem de Deus, uma mulher de Deus, para fazer a missão dentro da igreja. Porque a igreja não é uma igreja de missão. A igreja não trabalha, a igreja não é uma igreja missionária. Ao invés de Deus mandar a pessoa lá para fora,
lá para o mundo, lá para as pessoas que precisam, são ímpias, que não conhecem Deus. Deus tem que mandar a pessoa para dentro da igreja, para fazer obra missionária dentro da própria igreja. Amém? Isso quando ainda a igreja aceita, né? Que a maioria das vezes nem aceita. Não, mexe com isso não, deixa esse negócio quieto. Amém, irmãos? Está vendo só, irmãos, como a ortodoxia morta é um problema? Vamos continuar. E é perigoso, irmãos, isso. Principalmente essa parte de muito ensino, de muita teologia. Um grande pregador falou assim: muita luz na mente. Muitas das vezes a pessoa tem muita luz na mente, mas não tem o calor no coração. Amém? As duas coisas têm que andar junto. Trabalho, ortodoxia, ensinamentos tem que andar junto. Mas tem que ter. Irmãos, e é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Porque olha só, tem pessoas, irmãos, que defendem. A igreja de Éfeso defendia os ensinamentos. Irmãos, defendia os trabalhos da igreja, se entregava, morria pela causa, mas estava sem relacionamento com Deus. Estava na obra, produzindo, trabalhando, mas sem relacionamento com Deus. Entenda uma coisa: antes de você fazer a obra de Deus, você tem que ter relacionamento com Deus da obra. Se nós não tivermos relacionamento com Deus da obra, tudo que nós estamos fazendo se torna uma ortodoxia morta, porque nós caímos igual Paulo. Morta não para as pessoas. Você pode cair, o que Paulo falou em 1 Coríntios 9: eu esmurro meu corpo, eu me reduzo à escravidão. Para quê? Para que eu não caia, aleluia, na situação de pregando e salvando a muitos, eu mesmo me perca. Amém? Eu mesmo me perca. Por quê? Porque você está salvando a muitos, você está fazendo a obra de Deus, mas você mesmo está vivendo uma ortodoxia morta. Você está pregando, fazendo a obra, você está trabalhando, mas seu relacionamento com Deus acabou. Você não tem relacionamento com Deus mais. Você não lê mais a Escritura com aquele prazer. Às vezes você vai ler porque você tem que fazer alguma coisa na obra. Você vai fazer uma visita, ou você vai pregar, ou você vai fazer alguma coisa. Você vai abrir um culto. Aí porque você tem alguma coisa para fazer, você vai orar e vai jejuar. Você está trabalhando na obra, mas você não está tendo relacionamento com Deus da obra. Porque o relacionamento com Deus da obra a gente tem todo dia. Indiferente se a gente vai abrir culto, pregar, cantar, ministrar, fazer visita, a gente tem um relacionamento com Deus. As coisas estando ruins, as coisas estando boas, as coisas acontecendo ou não acontecendo, aleluia, as coisas indo bem, as coisas indo mal, você com saúde ou você com doença, você tem um relacionamento com Deus. Amém? Aleluia. E olha isso, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós somos zelosos, nós somos dedicados, irmãos, nós somos fiéis, às vezes até, se preciso for, morremos pelo Evangelho. Só que muitas das vezes, irmãos, isso não está errado? Claro que não está errado, está certo, isso não está errado. Mas irmãos, mas muitas das vezes nós substituímos o nosso relacionamento com Deus por causa disso. Sabia disso? Mas eu estou fazendo a obra, eu estou seguindo, não é, o regimento, o manual que é a palavra. Eu estou fazendo o que a palavra diz, ou seja, eu estou sendo ortodoxo, eu estou fazendo aquilo que a palavra diz, eu estou trabalhando para o reino. Mas você está pegando isso e colocando no local do seu relacionamento com Deus, ou às vezes até usando essa desculpa: Deus está vendo que eu estou procurando fazer a obra dele, Deus está vendo que eu estou procurando trabalhar,
Deus está vendo que eu estou procurando seguir os mandamentos. Era isso que Jesus estava falando com aquela igreja. Vocês são maravilhosos, vocês fazem tudo isso, mas vocês deixaram de ter relacionamento comigo. Amém? E aí quando a gente deixa, preste bastante atenção nisso, porque tem muitas coisas, você que está online, você que vai estar vendo isso depois, muitas coisas podem estar, aleluia, se identificando nesse momento, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Quando nós trabalhamos na obra, quando nós seguimos a ortodoxia e trabalhamos na obra, mas não estamos tendo relacionamento com Deus na obra, muitas das vezes as coisas se tornam mecânicas. A tendência das coisas é se tornar mecânica. A tendência das coisas é a gente fazer porque temos que fazer. A tendência das coisas é fazer porque somos obrigados a fazer, se torna uma obrigação, e não temos mais prazer em fazer. Nos tornamos religiosos. Amém? Nos tornamos religiosos. Irmãos, quando a teologia não nos quebranta ainda mais na presença de Deus, isso é perigoso. O estudo, a teologia, ele tem que nos quebrantar ainda mais. Senhor, como eu preciso da tua misericórdia. Como eu preciso, se eu estava orando 1 hora por dia, agora eu estou vendo que eu preciso orar 2. Se eu estava jejuando um pouco, agora eu preciso jejuar mais. Eu preciso ter mais comunhão contigo. Eu preciso andar na tua comunhão. Isso que a teologia tem que fazer no teu coração, no nosso coração. Se ela não fizer isso, está se tornando algo muito perigoso. Eu não tenho nada contra teologia, irmãos, amém? Mas os irmãos estão entendendo nessa noite que teologia, só por ter teologia e se aprofundar na ortodoxia que a Bíblia diz e trabalhar, isso não é o suficiente para você e para mim. Nós temos que ter relacionamento com Deus em primeiro lugar. Amém? Ah, pastor, então não tem que fazer a obra não? Claro que tem. Ah, pastor, então eu não tenho que estudar a Bíblia não? Claro que tem. Aleluia. Mas acima de tudo, o trabalhar na obra, aleluia, o você seguir os preceitos do Senhor, tudo é um reflexo, é uma consequência de você ter um relacionamento com Deus. E aí as pessoas às vezes olham e falam assim: eu queria tanto voltar ao meu primeiro amor, que antes eu fazia a obra assim, eu tinha, energia, não faltava um culto. Não é isso que está caracterizando você ter perdido o primeiro amor. É você ter perdido o relacionamento com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, você está querendo estar em todo culto, você está querendo estar em toda vigília de oração, você está querendo, tem oração, eu quero ir, tem visita, eu quero ir, aleluia. Por quê? Porque eu tenho prazer em estar onde Jesus está andando, aleluia. Está vendo, irmãos, o perigo? E esse perigo, ele é praticamente minucioso, porque não se vê. Não se vê. O pastor não vê, o irmão não vê. Por quê? Porque o irmão está produzindo, a irmã está trabalhando, está acontecendo, as coisas estão acontecendo. E isso é uma reflexão para a minha vida, para a sua vida pessoal. Isso você não tem que pegar e falar, é para fulano, é para você, para mim. Nós temos que fazer tudo isso, mas acima de tudo isso seja um reflexo do meu relacionamento com Deus. E eu não posso pegar, aleluia, essa ortodoxia, esse estudo, esses preceitos, eu não posso pegar, aleluia, o trabalho na obra para substituir isso, para colocar como uma desculpa. Não, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Não, Deus quer acima de tudo que nós tenhamos relacionamento com Ele. Aleluia. Olha isso, irmãos. Você imagina, você pega uma pessoa formada em ortodoxia, conhece a Bíblia, conhece às vezes mais do que eu e você. E como tem gente que conhece muito mais a Bíblia do que eu e você? Claro que tem. Você dá uma prova de teologia para ela, irmã Bianca, você dá uma prova de teologia para ela, uma prova difícil.
sobre heresia, sobre seita, sobre um monte de coisa. Ela tira 100 na prova, ela fecha a prova, ela acerta tudo, porque ela é conhecedora. Mas o seu coração está seco, o seu coração está árido, é uma terra seca. Aleluia. É uma terra seca, porque tem tudo isso, mas não tem relacionamento com Deus. E olha que interessante, irmãos, e a gente vai fechar agora no item 4 que eu queria deixar. São 4 itens, irmãos, para fechar aqui. O recomeço. Jesus também deixou um recomeço para a igreja. Ela era fiel, irmãos. Era uma igreja praticamente perfeita, irmãos. Uma igreja maravilhosa, que resistia a tudo, mas estava sem relacionamento com Jesus. Por isso a ortodoxia dela era morta. Amém? Nós temos que ter relacionamento com Deus, irmão. Nós temos que, o nosso relacionamento com Deus tem que estar acima de tudo, inclusive da obra, irmão. Porque se você fizer a obra sem relacionamento com Deus, vai se tornar mecânico em dado momento, vai se tornar enfadonho em determinado momento, cansativo. Mas quando você está tendo relacionamento com Deus, é outra coisa. A obra, ela flui naturalmente. Irmãos, e aí o recomeço, versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. A Bíblia não está dizendo assim, lembra-te de onde pecastes. Não, ela está, lembra-te de onde caíste. Sabe o que significa isso? Que a igreja de Éfeso também era uma igreja que não era caracterizada pelo pecado. Não existia pecado oculto dentro da igreja. Era uma igreja de santidade, irmão. Lembra-te de onde caíste. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Lembra-te de onde caíste e arrependeste. Versículo 7. Perdão, versículo 5. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Filho pródigo falou assim, naquela época que ele estava vivendo, aquela situação toda, que ele desejou comer a comida que foi dada aos porcos. Ele lembrou, na casa do meu pai. Lembrou e arrependeu. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Arrepender, irmão, presta atenção nisso. Arrepender não é um ato de emoção. É claro que se a pessoa se arrepender e o Espírito Santo está tocando na pessoa e a pessoa está chorando porque Deus está tratando a pessoa, maravilha, isso é bênção, glória a Deus. Mas o arrepender não é caracterizado pela emoção do choro. Arrepender, aleluia, é caracterizado por ação. Amém? Ela é caracterizado por atitude, por decisão. O filho pródigo falou assim, lembrei da casa do meu pai. O que ele falou em seguida? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Amém? Uma decisão, uma atitude. Não adianta, irmãos, a gente falar que se arrependeu e chorar e voltar e continuar a mesma coisa. Não. Aleluia. Lembra-te de onde você perdeu o relacionamento comigo. Olha só, irmãos, Deus não está falando que a pessoa está em pecado. Deus não está falando que a pessoa não está vivendo uma vida impura. Ele está procurando seguir, irmãos, mas está sem um relacionamento com Deus, o que é o mais importante. Aleluia. Olha isso, irmãos. Aleluia. Levantar-me-ei e irei. Vou fazer uma pergunta para você, você que está online também aí. Só você e Deus, não precisa responder. Mas já teve um momento da sua vida que você já foi mais consagrado do que você é hoje? Já teve momentos da sua vida que você foi mais caloroso? Você fala assim, eu já fui melhor do que eu já fui hoje. Eu já estive no nível com Deus maior do que eu já tive hoje.
Irmãos, e ele fala aqui: arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando a gente arrepende, toma uma decisão, se posiciona e fala: Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar a ter relacionamento contigo. É isso que Jesus está falando. Lembra-te, arrependa-te e volta. Aleluia. E volta a praticar as primeiras obras. E se você está aqui nessa noite, nos ouvindo, e está lembrando: olha, eu já fui, já estava num nível espiritual com Deus muito melhor do que eu estou hoje. Deus não quer apenas que você alcance esse nível que você estava. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Amém? Deus, Ele quer que a gente supere e muito aquele nível, aleluia, de santificação, de santidade, de prazer, aleluia, de glória que um dia você já esteve. Deus não quer só isso para você, Deus quer mais do que isso para você, para mim. Mas nós temos que voltar, não, aleluia, o que, pastor? Mas eu não estou fazendo nada errado, eu não estou pecando. Não, nós temos que voltar onde nós caímos, onde nós paramos de ter relacionamento com Deus, onde nós paramos de ter Deus como nosso amigo, como nosso Senhor, como a pessoa com quem a gente conversava, com quem a gente entregava a nossa vida, o nosso coração, que tínhamos prazer em ter relacionamento com Ele. É nesse ponto que Deus está falando comigo e contigo: volta, volta, volta. Irmãos, e a gente está fechando esse estudo nessa noite com essa palavra, com esse estudo, irmãos, que está sendo extremamente perigoso. Aleluia. Porque, irmãos, isso é minucioso. Às vezes está acontecendo comigo, com você, sem você perceber. Sem você perceber. E aí você fala: e a coisa está se tornando mecânica. Aleluia. Volta. Ops, para aí. Faz agora um retrospecto da sua vida. Senhor, eu preciso ter relacionamento contigo. Preciso ter relacionamento contigo. E tudo isso vai fluir novamente, com prazer, com alegria. Amém? Aleluia. E aí, para a gente encerrar, ele encerra com um grande alerta no versículo 7. Não, ainda no versículo 5, perdão. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Uma igreja maravilhosa, igual a igreja de Éfeso, que Paulo passou por lá, Timóteo passou por lá, o próprio apóstolo João passou por lá, o próprio Jesus entregou, irmãos, aleluia, vários elogios a essa igreja maravilhosa. E aí Jesus fala: se não te arrependeres, se não voltares a ter relacionamento comigo, eu retirarei o teu candeeiro. Irmãos, olha isso, candeeiro, ele é um instrumento para refletir a luz. Amém? Antigamente usava muito isso, né? Tinha até outro nome, como é que fala? Lamparina, isso. Obrigado, pastor. Lamparina. Eu já tive o prazer de cultuar ao Senhor em alguns lugares só com lamparina, com lampião. Lamparina com lampião. Irmãos, só que o candeeiro, o lampião, a lamparina, por si só, ela não tem a capacidade de dar luz, de fornecer luz. Você tem que ter ali um líquido. Você tem que ter um líquido ali, né? Alguma buchinha ali, para você poder refletir a luz. Amém? Candeeiro foi feito para brilhar. Candeeiro foi feito para transmitir a luz. Aleluia. E a nossa luz é Jesus, irmão. A nossa luz é Jesus. Se Jesus não estiver sendo refletido no nosso candeeiro, irmãos, se a gente não estivesse tendo um relacionamento com Deus, lembra do que a gente falou agora há pouco? Há pessoas às vezes sem instrução, há pessoas às vezes que não têm um estudo muito grande, mas ela reflete a luz
da presença do Espírito Santo? Por quê? Porque ela pode não ter estudo, ela pode não ter teologia, mas ela tem relacionamento com Deus. Aí ela reflete. E Jesus está falando isso. Se você não se arrepender e não voltar a ter relacionamento comigo, eu vou remover esse candeeiro de você. Irmãos, e aí para tristeza, irmãos, se você for olhar, estudar, a igreja de Éfeso hoje fica na Turquia, né, nos dias atuais. Ela é só ruína, não existe mais a igreja de Éfeso, ela acabou. Amém? Ela acabou, ela literalmente virou ruínas. Existem ainda as ruínas de Éfeso lá na Turquia, e ela acabou. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus, como a gente leu aqui em Malaquias na quinta passada, o juízo de Deus começa pela casa dele. O juízo de Deus começa pela casa dele. Lembra no estudo de Malaquias, quando ele falou: vocês estão aí reclamando porque nós não somos Deus, eu não sou Deus de juízo, eu não sou Deus de justiça. Eu virei, mas quem vai me resistir? Porque eu vou começar a fazer juízo na casa de Levi, ou seja, na minha casa. Amém? E o juízo chegou, e a igreja de Éfeso hoje não existe mais. Irmão, Jesus é misericórdia, mas Ele é justiça. Amém? Então, para que as nossas obras permaneçam nas nossas vidas, nós não temos apenas que praticar as obras e fazer o trabalho ou ser ortodoxo. Nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Ao que vencer, versículo 7, e a gente vai encerrar aqui: darei direito de comer da árvore da vida. Irmãos, a árvore da vida representa a vida eterna. Você vai viver uma igreja, você vai viver com o Senhor uma igreja de verdadeiro amor. Amém? Uma igreja, aleluia, vida eterna. Você vai viver com o Senhor, que é puro amor. Aleluia. Como eu sinto Deus aqui nessa noite. Aleluia. Tome cuidado, meu irmão. Você está se preservando. Você não está ocorrendo no erro de ter essas coisas no culto, esse sincretismo todo, rosa ungida, sal grosso e todas essas coisas que nós já estudamos. Você não está ocorrendo no erro de não ter uma vida agradável ao Senhor, como estudamos aqui em Malaquias na quinta passada. E você está fazendo a obra de Deus, e você está trabalhando para o Senhor e seguindo o ensinamento, a ortodoxia que rege a igreja. Mas acima de tudo, tenha relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com Deus, porque senão, se isso não acontecer, você vai acabar morrendo, irmão. Porque a gente não consegue fazer e suportar e resistir se a gente não tiver relacionamento com Deus. Irmãos, mesmo fazendo a obra, olha como isso é sério. Mesmo fazendo a obra, mesmo você seguindo as Escrituras, mesmo você se consagrando, mesmo você sendo elogiado pelas obras que você faz para a glória de Deus, mesmo assim você não vai resistir se você não tiver relacionamento com Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica e maravilhosa noite em que a tua presença está aqui. Pai, como foi falado, o Senhor está andando no meio da tua igreja. Pai, aleluia, eu te agradeço por essas quintas, meu Deus, que o Senhor tem permitido crescermos tanto, aprendermos tanto de ti, meu Deus, e vemos, meu Pai, que quanto mais caminhamos, quanto mais pensamos, meu Pai, que estamos conseguindo alguma coisa, mais vemos que nós necessitamos mesmo da tua misericórdia, porque nós não somos nada. Deus, nos ajude, meu Pai, a manter o nosso relacionamento contigo. Aleluia, nos ajude a ter, meu Pai, esse relacionamento, para que o amor não esfrie no nosso coração, para que o amor, meu Deus, não esfrie, meu Deus, aleluia, no nosso coração.
Ó Deus, precisamos estar contigo, precisamos ter comunhão contigo, precisamos ter relacionamento contigo, e isso sim, meu Pai, é refletido na obra, é refletido, meu Pai, no trabalho, é refletido em seguir, meu Deus, a tua palavra, é refletido em resistir, meu Pai, à tentação. Ah, Deus, nos ajude, meu Deus, a não perder esse primeiro amor, a não perder esse amor contigo, essa comunhão, esse relacionamento, Pai. Nos ajude, meu Deus, nos ajude, meu Pai, aleluia, na noite de hoje, a fazer uma retrospectiva da nossa vida, a fazer, meu Deus, um autoexame em nossas vidas, um exame no nosso coração, meu Deus, aleluia, e vermos quais são, meu Deus, os valores que estamos dando para o teu relacionamento, para o relacionamento contigo, qual é a importância, meu Pai, que estamos dando no relacionamento contigo. Precisamos, meu Pai, voltar ao primeiro amor, voltar a esse relacionamento maravilhoso, meu Deus, quando nós fomos salvos e tínhamos esse prazer, meu Pai. Hoje muitas das vezes trabalhamos no teu reino, trabalhamos na obra, mas muitas das vezes, meu Pai, aleluia, pode se tornar mecânico, pode se tornar algo, meu Deus, aleluia, como se fosse, ó Deus, uma obrigação, porque, meu Deus, muitas das vezes perdemos, meu Pai, o relacionamento, perdemos essa comunhão maravilhosa de tirar o nosso período de, aleluia, ter o devocional contigo, aleluia, de ouvir o Senhor, aleluia, de tirar esse tempo, às vezes, de ficar só em silêncio, querendo te ouvir, querendo ouvir o Senhor, querendo te sentir, ó Deus. Nos ajude a priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, nos ajude a priorizar, meu Deus, aleluia, para que não possamos, meu Pai, aleluia, perder, ó Deus, esse primeiro amor, aleluia. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos ajude para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, querido, nessa noite? Aleluia. Irmãos, que Deus nos ajude, amém? Que Deus nos ajude, aleluia, e que a gente possa sair daqui nessa noite hoje, você que está aí também na rede social, que você possa sair daqui falando: Senhor, o segredo está em ter relacionamento contigo. É o segredo, aleluia. Tenha isso, irmão, busque isso, busque relacionamento com Deus. As demais coisas vão ser assim, ó, tudo natural na sua vida. A obra que Deus tem na sua vida vai ser natural, aquilo que Deus vai te levantar para fazer vai ser natural, aleluia, porque você está tendo relacionamento com Ele, amém? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, que esse fim de semana seja um fim de semana de bênção, aleluia, na tua vida. Que domingo possamos estar aqui reunidos, se o Senhor nos permitir, para adorar o Senhor grandemente, aleluia. A partir das 19 horas o nosso culto de louvor e adoração aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, aleluia, te agradecemos e te agradecemos. Como o Senhor é lindo, Pai, como é maravilhoso, meu Deus, nos aprofundarmos na grandeza, meu Pai, que é o Senhor, e entender, meu Deus, aleluia, que o Senhor chama uns sim para serem mestres, que o Senhor chama uns para, Pai, aleluia, para 30, para 60, outros para 100, meu Pai, que o Senhor levanta uns, meu Deus, para apóstolos, o Senhor levanta uns para missionários, o Senhor levanta uns, meu Deus, aleluia, para fazer a tua obra, meu Deus, em lugares difíceis. O Senhor levanta cada um conforme, meu Deus, o seu dom e seu talento. O Senhor, meu Deus, aleluia, como nos diz a tua palavra, é um corpo, Senhor, o Senhor é a cabeça desse corpo. Meu Pai, cada membro tem uma função, aleluia, conforme a sua capacidade, conforme lemos em Malaquias também na quinta-feira aqui, Senhor. O Senhor vai dando, ó Deus, talento, conforme falamos no domingo, Senhor, aleluia. O Senhor vai dando talento conforme, ó Deus, aleluia, a capacidade. Mas, meu Deus, de todos, indiferente, meu Pai, do que tem 30, 60 ou 100, indiferente daquele que é chamado de mestre, ou, meu Pai, daquele, meu Deus, que é chamado, ó Deus, para fazer um evangelismo, Pai, indiferente, meu Pai, de qual seja o chamado da pessoa, do teu filho e da tua filha,
todos nós precisamos ter um relacionamento contigo. Todos nós precisamos ter um relacionamento contigo. E é isso que o Senhor chama a atenção da igreja de Éfeso. E é isso, meu Pai, que pela tua misericórdia o Senhor está nos chamando na noite de hoje. O Senhor está chamando a tua igreja, aleluia. O Senhor está alegre por os teus filhos estarem fazendo a obra. O Senhor está feliz, aleluia, pela tua igreja estar caminhando, meu Deus, conforme a ortodoxia e a palavra do Senhor. O Senhor, meu Deus, está alegre, meu Deus, e elogiando, meu Pai, nessa noite, e para a glória do teu nome. Mas o Senhor está nos chamando a dizer: nada disso adianta se não tiver relacionamento comigo. Aleluia, por isso nos ajude acima de tudo a ter relacionamento com o Senhor, Pai. Aleluia, muito obrigado por essa noite maravilhosa, meu Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares e continue nos abençoando nesse fim de semana, para a honra e glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, hoje e sempre. E amém. Amém, amém, glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, fique à vontade. Dê uma salva de palmas para Jesus. Até domingo, se Deus quiser.